é como um ser humano pode mudar. Há uma lagarta viciada em comer folhas de videira. De repente, acordou. Chamem-lhe uma bênção ou o que seja. Ela já não era uma lagarta. Era a vinha inteira e também o pomar, os frutos, os troncos, uma sabedoria crescente e alegria que já não precisa devorar. Eu gosto mesmo deste poema. Eu gosto deste poema porque ilustra estes dois lados da experiência humana, embora talvez a maior parte das pessoas passem por esta vida só a experienciar o lado de ser viciado em comer folhas de videira e não se deem a oportunidade de descobrir que afinal são também a videira, o tronco e tudo mais, e a sabedoria e a alegria que daí advém quando a pessoa reconhece que afinal a sua verdadeira natureza não está cingida à sua obsessão, e é assim a sua participação em algo que é muito mais vasto do que a habitual limitação que nos impomos com a sede e a identificação para com essa sede. E como disse, na prática, gosto desta noção de é como uma bênção, na medida em que não é a construção habitual que acede a essa perspectiva alargada. Não, enquanto a pessoa está na prática, agora estou a pensar na meditação, e está ali no ronhonhó habitual, seja tanto estar naquela coisa de historinha de vai para trás, vai para a frente, ou mesmo na maneira como lida com o momento presente, em que está ali à espera de qualquer coisa e que ter uma experiência e a comparar com o que é que já teve e com uma ligeira resistência a estar com claro. Enquanto está nessa ideia de si a tentar qualquer coisa, que não vai a sítio nenhum. É só quando finalmente vê um pouco da maluquice larga, e eu acho que por vezes há pessoas que não dão o passo necessariamente ver a insatisfação do Estado está a ser promovido. É mesmo uma benção, aquilo cai-lhes assim em cima e dão por si num estado de graça. Mas é muito simpático a pessoa saber pôr-se a jeito para esse estado de graça. É uma benção na medida em que não é a pessoa que o faz, mas ao mesmo tempo pode-se pôr a jeito, que eu acho que é simpático. Não sei onde é que li, acho que eram uma ordem de religiosa, se eu não me engano, católica, em que o discípulo pergunta: mas porquê que... Não pode ser porque isto tinha de despertar. Não sei qual é a ordem, mas porquê que nós fazemos isto tudo se você diz que não há nada que possamos fazer para fazer com que o despertar possa acontecer? E ele diz: não, de facto, não há nada que possas fazer, tanto como não podes fazer nada para que o sol nasça de manhã e venha-se a pôr ao fim do dia. E o discípulo diz: está bem, então para que é que nós fazemos isto tudo e acordamos cedíssimo, e estas práticas todas? E o mestre diz: porque se acontecer o despertar, pelo menos está alguém lá para o notar. E eu gosto. Então não é que possa fazer muito, mas põe-se a jeito. A construção habitual põe-nos a jeito de vir até a almofada, sentar na almofada e depois começar a largar. O processo de ir só largando esta sede. Na perspectiva budista, pronto, o Buda é bastante exaustivo em aclarar o que é que a pessoa tem sede. E a pessoa tem sede, de que é que temos sede? Eu não sei se sou eu a falar. Experiências, não é? E já viram quanto tempo é que essas experiências duram? Experiências são o quê? Som, ouve uma coisa agradável, cheira uma coisa agradável, saboreia uma coisa agradável, vê uma coisa agradável, toca uma coisa agradável, mas aquilo é um instante de agradável. O que é que acontece logo a seguir? Depois é um instante e é um instante e não é curioso que possamos nos agarrar
com tanta veemência e tentar encontrar segurança naquilo que é tão impermanente e tão insubstancial, que mal surge, já foi embora. E às vezes fazemos esforços imensos para ter ali um momentozinho de experiência e depois, com o surf agora estou a ficar velho e aquilo custa mais. Às vezes eu estou ali, mas para que é que eu estou a fazer este esforço todo? Eu estou a pôr-se em pé na prancha e aquilo dura 3 segundos, literalmente 4 segundos. E depois já foi. Mas não é só com o surf. A trabalheira que isto dá. Não acham que isto às vezes é uma grande trabalheira. Mas depois já foi. E é curioso que depois sentamos-nos para meditar e haveria a possibilidade da pessoa parar de ir à procura de mais uma experiência e está ali sentado a continuar a tentar agarrar mais qualquer coisinha, quando na verdade tudo o que precisa é largar, é parar de ir atrás de mais um som, mais uma memória de qualquer coisa agradável, mais um pensamento. Isso aí é que fica mesmo insubstancial. Mais uma historinha de quando eu for, de quando eu tiver, se eu tivesse sido. Digo, é pior do que ser viciado em folhas de videira. Ao menos a folha de videira ainda está lá qualquer coisa. Mas eu sou viciada em querer. Viciada em querer. E eu acho que realmente há quem de ter assim uma bênção, se não nos pusermos a jeito, é pouco provável que aconteça. Pode passar por aqui se achar que esta vida reduz-se a isso, a uma busca incessante por aquilo que jamais poderá satisfazer. Porque não há problema nenhum com o som, com o cheiro e por aí fora. Entendem isso? Que a problemática é atribuir a todas essas experiências impermanentes uma durabilidade de satisfação que elas não têm. Por isso é que cansa. Se a pessoa não fosse atrás, e a experiência quando é agradável e quando se dissipa, dissipa-se, e pronto, e fica por aí, aquilo não era canseira nenhuma, mas não sei se já notaram que mal passou um pensamento, e a pessoa tem ali um espacinho, o que é que vem logo a seguir? Não é? E se na meditação, quando está mais quietinha, a pessoa nota essa pulsão, aquilo está tão bem quietinho. E há um lado que diz, está a saber mesmo bem, como é que eu esqueço-me disto? E daí aqui um bocadinho, já está agarrado outra vez qualquer coisa. E eu acho, eu às vezes ponho-me a notar esse bocadinho que já estou a agarrar qualquer coisa e o embalo disso, tipo que não há nada que eu possa fazer para parar o agarranço. É incrível, porque houve um momento de liberdade, aquilo largou. E há paz, e há um sentido de contentamento, e isto internamente até relaxa, não há assim até que enfim, aquele chegar a casa. E a pessoa podia ficar, não é? Mas isso também é impermanente. Aquele estado também é impermanente. E ver o embalo a construir outra vez. E às vezes ainda dá para largar mais um bocadinho, o que é giro, o que dá um certo gozo quando a pessoa nota que já está outra vez e vê que só é preciso, deixa estar, chega, e aquilo larga. Mas depois o embalo vem. E eu acho giro que no início ainda consigo notar. Tipo, veio assim notar, sei lá, ainda hoje de manhã estava a notar, estava tudo bem e veio o primeiro pensamento assim de, se calhar já chega. Mas era só um pensamento ainda. E só notar assim, é só um pensamento, e só larga. E depois veio outra vez, se calhar já chega. E, tipo, é só um pensamento. E de bocado, já está de pé. Já acabou a prática. E
parece que o desejo está ali à porta, a querer, tipo, a bater, e no momento em que eu me distraio, pumba, a coisa já estou agarrado outra vez a uma folha de videira. E depois eu acho que só há mesmo isso para fazer rir. Tipo, ok, olha, já foi. Eu tenho uma certa fé que, à medida que vamos prolongando os momentos de sanidade, eu adorava poder dizer com toda a segurança que assim é, mas eu tenho forte confiança que, à medida que vamos nos familiarizando com mais momentos de sanidade, que isto vá ganhando um embalo. E a tradição budista diz-nos isso, que há ali um momento-chave, que é ser um sotapanna, em que a pessoa viu mesmo claramente, sem dúvida nenhuma, que não precisa agarrar mais folha de videira nenhuma, pode mesmo largar. E larga, não é? Pode e larga. E que a partir daí, apesar de vez em quando confundir-se, nunca mais fica completamente confuso. Ainda pode demorar 7 vidas. Ainda nasce lagartixa, borboleta, mais 7 vidas. Mas que depois há uma altura em que já está saciada, a ignorância dissipa-se e perdura só a sabedoria e a alegria. Confesso que não noto isso a acontecer ainda. Ou pelo menos não tanto quanto eu gostaria, mas tenho forte confiança que sim, que isto vai-se pondo a jeito. Mesmo para comer 5 ou 6 já. Sim. Mas digo, se for só mais 5 ou 6 já dou por mim satisfeito. Eu sei que é um conceito às vezes um pouco incómodo, para quem não se familiarizou com a ideia. Eu demorei imenso tempo a dizer, mas qual é a graça da pessoa deixar de renascer? Isto é tão giro. Mas agora, quando tinha 24, 25, 26, 30, 31, quando estava na intoxicação da juventude, aquilo até tinha graça. Agora ainda tem imensa graça, eu tenho certeza que quero voltar mais umas não sei quantas vezes, mas também consigo imaginar, isto também era giro que ficasse por aqui. Tipo, começa a ter um certo apelo, não voltar a renascer movido pela mesma sede e ignorância e por aí fora. A outra coisa que o Buda indica, que a pessoa com o qual vamos com muita sede ao pote, chama-lhe o desejo por existir e o desejo por não existir. Não é assim à primeira vista, não é tão evidente quanto o desejo por experiências sensoriais. E eu noto que eles estão muito interligados. O desejo por prazer sensorial e o desejo por existir estão mesmo muito juntos. Eu noto na versão mais grosseira o desejo por existir, a historinha de ser qualquer coisa. Que muito da historinha interna é de ser qualquer coisa, de ser aceite, de ser amado, ser feliz, ser. Okay. Mas é interessante ver, outra vez, que isso é as vantagens de cultivar alguns momentos de sanidade, ver como esse impulso de ser e de manter uma estrutura de ser é tipo primordial, emerge de um sítio que eu ainda nem sei bem como é que é. Eu só noto na meditação como a pulsão de existir é fortíssima e o esforço que a pessoa faz, que a vida faz para manter esta estrutura assim individualizada, como um ser que está aqui. E há um lado meu que fica assim, uau, largar isso também é um grande susto. E pelo que eu tenho notado, é mesmo um grande susto. Há um lado tipo, mas vamos todos largar. A coisa aqui é que, já repararam, todos nós vamos largar. Há uma altura em que não há escapatória.
isto com o qual a pessoa está identificada e a sua sede por ser, seja o que for, vai ter que largar, mas aí morre mesmo. O que está a ser proposto é que a pessoa pode largar e não morrer, que é extremamente giro. Estão a ver? É que a opção de largar e não morrer é muito mais interessante do que a outra, não? A outra tem mesmo que largar e morre. E diz, se a pessoa não largar, pronto, o que volta na perspectiva budista... E morre com menos medo. Não, se largar quando está para morrer é fantástico. Se largar e morre é a via rápida. É a via rápida para o despertar. A pessoa utilizou aquele momento, que é um momento único em que é óbvio que tem mesmo que largar e larga mesmo. Mas se não larga é um sofrimento brutal. Já ver, o estar ali à beira do abismo e sabe que vai dar um passo e não quer dar de maneira nenhuma. Daí a vantagem de se familiarizar enquanto está vivo, como é que é dar esse passo. E o passo aqui é o largar a historinha de vir a ser. Então, ainda sobre esse assunto do largar, não é? A semana passada contaste a história do Houdini, Sim. O grande mágico, e essa metáfora, essa história permitiu a reflexão de que nós nos prendemos, não é, nas nossas perspectivas, na nossa realidade, e que uma delas era essa, de que estamos presos na nossa perspectiva e na nossa realidade. E ao mesmo tempo também comentaste que o ser humano é o único animal que consegue ou que tem noção de que vai morrer. Parece que sim, foi o que me disseram. E a minha questão, e aquilo que me sugeriu a reflexão foi nós não sabemos efetivamente os outros animais, os outros seres têm ou não têm essa noção. Sim, notamos os comportamentos, sim. A verdade é que para nós seres humanos, isso é causa de sofrimento. Esse conhecimento, essa consciência, é causa de sofrimento. E a verdade é que durante a nossa vida quase toda, e a sociedade, pelo menos a sociedade ocidental em que nós nos inserimos, cria esta ilusão de imortalidade, e de que isso não é uma realidade, quando nós sabemos, desde que nascemos, que vamos morrer. Sim. Então, se aqui o largar não é mais o largar dessa consciência de que é mau, não é? O fim. Sim, uma delas é essa, porque muito da prática é a familiarização que a cada instante, de facto, há uma morte. Tudo, a cada instante, está a morrer e a renascer. A cada instante. E uma das coisas que eu aprecio na prática é essa observação da experiência surgir e a desaparecer a cada instante. Que há um contínuo só de experiências que surgem e desaparecem e que, na verdade, depois a pessoa constrói uma noção de si em cima disso. Porque também já vimos que a vida desdobra-se mesmo que não haja uma construção egóica. O meu cão é fantástico e vejo que ele não tem uma construção egóica assim tão definida e fincada como eu tenho, e nem muito menos uma autoconsciência de si próprio. E aquilo desdobra-se perfeitamente. Então, é interessante a pessoa poder ir notando que tudo isto de facto acontece, mas não tem que haver necessariamente não só a identidade que construímos, mas depois a defesa que achamos que temos que fazer dessa identidade, numa realidade que está constantemente a se dissolver. Era um mestre meu que dizia, como alguém constrói uma casa em areia movediça. Cada tijolo que põe, aquilo já está a ir. E essa eu acho que é a canseira. E assim, vivemos numa sociedade em que há uma negação da morte e uma dificuldade com todo o processo até chegar à morte, de envelhecimento. Aquilo que nós não conhecemos torna-se ainda mais assustador, não é?
Não, aquilo que para nós é o desconhecido, nisso projetamos os nossos maiores medos. Então, quanto mais a morte, antes disso, a velhice, a doença são ostracizados da nossa consciência coletiva e também individual, mais medo há em relação a esse processo. É como se estivéssemos em permanente negação. E a negação é uma trabalheira. Em termos emocionais, negar uma experiência, em termos emocionais, é uma trabalheira para o sistema nervoso. Tu está num constante esforço para não sentir. E claro que quando não sentimos uma coisa, não só não sentimos aquela coisa, não sentimos muito desta vida. Ao fecharmos à consciência da nossa impermanência, nós de facto fechamos-nos à consciência da vida tal como ela é e enclausuramos-nos numa ideia daquilo que somos, que nega a realidade das coisas. E isto é um grande esforço. Esta constante fricção entre a construção que fazemos do que é que queremos que as coisas sejam e como elas de facto são. E essa é a prisão. Ainda por cima, só para dar, depois já vou aí, damos assim um nozinho à construção, que é a construção que fazemos nós próprios, para muitos de nós, como é, não chega. Aqui eu acho isso fantástico. Não é só construir uma identidade, é uma identidade que está inerentemente falha. Não é só porque a construção é torta, não, porque a pessoa se concebe como há qualquer coisa em mim que não está bem. Essa perspectiva, essa crença de falha, de insuficiência inerente, é um contorno da prisão do eu particularmente torcida, por assim dizer. Não bastava já ter uma construção egóica, agora a pessoa ainda tem que pôr lá uma falha. Que coisa mais... Quem é que inventou isto? Só que ali ainda está viva a questão? Estava-vos a ouvir e estava-me a lembrar que, por um lado, há uma satisfação imensa quando vemos os outros conseguirem largar. Sim. Traz uma sensação, e os outros incluí na minha perspectiva os animais, porque eu acho que, não sei se será todos, assim como nós nem todos conseguimos largar, eu acho que alguns animais conseguem e percebem que vão partir, pronto, e isso também traz uma satisfação para quem, quando nós observamos que todos conseguem fazer essa passagem. Sim. Isso dá-nos um alívio. Há uma grande dádiva que as pessoas que nos mais queridas, quando morrem, essa é a sua última grande prenda. Seja qual for o tipo de morte que tenham, aquelas que se aproximam dessa passagem e nos exemplificam que é possível fazer as pazes com esse largar, essas então deixaram uma mega prenda, mas todas elas deixam-nos uma enorme prenda, porque põem-nos em perspectiva. Não é? Quando aqueles que nos são queridos partem, a luz da tomada de consciência sobre esta vida que fica acentua-se. E se isso então for exemplificado com uma passagem apaziguada, uma morte em que tu fazes as pazes com largar, isso é fantástico. Se houve aquilo que se diz o suspiro da morte, eu já assisti, é uma coisa impressionante, eu já assisti. O último. Aquilo é uma coisa, já assisti mais de uma vez, não é? Porque lá no hospital eu já assisti. E é uma coisa impressionante, aquilo é uma coisa mesmo de arrepiar, de ir às piques. Quer dizer, eu não estou a dizer, é uma coisa mesmo de sensação de que a gente percebe que há para além, até o som é diferente. E depois não há um inspirar. Isso é incrível. Mas acaba, é assim. Isso é incrível, testemunhar isso. É uma coisa incrível. Só a expira. Houve uma altura, quando vim do retiro, treinei um bocadinho isso, que era, deitava-me, não, treino no sentido de, foi o Análio que sugeriu, à noite, antes de adormecer, contemplava, olha, esta podia ser a minha última inspiração, inspirar, e na expiração, relaxar completamente.
E depois, claro, vinha outra inspiração. Deixa cá tentar outra vez. E ele tinha dito, olha que dá um dormir mesmo simpático. E dá. Achei uma forma maravilhosa de adormecer. A pessoa adormece assim, largando. Tipo... Uma tia de uma amiga minha, esta semana, que era uma mulher cheia de vida, telefonou para uma vizinha com quem se estava bem e disse, olha, está-me a apetecer companhia, venham-me só fazer um bocadinho de companhia. E durante essa companhia ela pediu-lhe a mão, então ela estava a sentir, Uau! Estava a sentir que ia morrer, fiquei impressionada. E telefonou para a senhora do prédio com quem se dava melhor. Estão a ver, nós precisamos ter pessoas com quem nos damos bem. Nossa, eu gostava de partilhar uma coisa. Força! Há poucos, cerca de 2 meses atrás, nós achávamos que a minha mãe ia morrer mesmo. Ela estava mesmo a sofrer muito, com muitas dores. E felizmente eu tive coragem de estar presente a este sofrimento que não tive com o meu pai. E o luto do meu pai foi muito difícil. E estive lá. E ela tinha muitas dores. E ela teve a sensação que ia morrer. E nessa sensação de morte próxima, e que tudo indicava que era assim, os médicos também, ela fez questão de dizer o quanto feliz ela estava. Sempre. Ela fez questão de dizer o quanto feliz ela estava. E o quanto ela dizia, quando eu tenho sorte nesta vida. E estava cheia de dores. E isto para mim foi assim, uau, ela consegue debaixo de tanta dor dizer. E ela diz, e agora no fim da vida, e deixou uma mensagem para cada neto. Que eu deixei gravada. E num dos momentos, no meio de tantas dores, diz-me assim, conheces a anedota do Pavlov? Se não, fiquei espantada. E ela disse, então, era o cão e era o Pavlov. E cada vez que o Pavlov tocava, o cão abanava o rabo. E o cão um dia perguntou, o que é aquele estúpido? O que é aquele estúpido? Toca assim, depois de cada vez que eu abano. Olhei para ela aquela, sabes, ela com tantas dores e ela consegue pegar e tentar mudar a perspectiva e dizer há outra perspectiva, de outra forma disse-me há outra perspectiva e estava ali presente. E de repente, um dia disse, eu vou ao cabeleireiro. E ficou bem. Foi ao cabeleireiro e ficou bem. Moral da história. Estou a brincar. O que eu acho, hoje, por exemplo, não tem essa sensação de morte, já entrou nos padrões de algumas coisas, longe daquela... luz que ela teve naquela altura, não é? Aquilo foi uma bênção, não foi? Foi uma bênção. Algumas coisas eu aprendi e fizeram uma mudança do meu comportamento de uma forma radical, que é, perante tanto sofrimento, se há clareza, se há generosidade, se há amor, é possível ter tudo isto. É possível ter tudo isto. O corpo pode estar em dor e a mente estar feliz. E não é dramático. E pode não ser dramático. Então, isso também de alguma maneira fez-me ter menos medo desta passagem que vai acontecer. E fez-me modificar de facto a perspectiva de que uma pessoa debaixo de dor fica muito facilmente agarrada à dor. Sim. É um caminho muito rápido. Isto trouxe-me um bem-estar. Essa é a prenda, sim. E, assim, o quanto eu aprendi neste espaço de tempo. E depois a outra coisa que é, nós podemos achar que é tudo
E pouco importa aquilo que a gente acha, porque toda a gente achava que ela ia morrer, ela achava que ia morrer ela vai morrer um dia, mas não aconteceu naquilo que a gente pressupõe que acha que vai acontecer. Então eu acho que eu aprendi tanto naquele mês, portanto era uma partilha que eu... Então estão a ver, não é uma maluquice, estou só para comentar, então não é uma maluquice nós vivemos numa sociedade que se nega essa aprendizagem, porque pomos os nossos idosos em lares e não vemos o que é que acontece no fim da vida. E não vemos as pessoas a morrerem e morremos sozinhos. Às vezes tem uma pessoa amiga para poder telefonar e dizer se ela lhe dá a mão. Quando o meu pai estava para morrer, ele soube que ia morrer e foi uma situação muito constrangedora para ele, não é? E para todos, porque saber que se vai morrer é uma coisa horrível. Espera, só uma parte. O quê? Todos nós sabemos que vamos morrer. Alguém dizer-nos que você vai morrer. Sim. Deve ser fortíssimo. Anunciada. E então há um momento em que eu estou, isto é verídico, em que o meu pai está na cama e eu estou assim a dar a volta à cama e nesse dia há assim um silêncio do que é que... O meu silêncio era o que é que se diz, o que é que se faz. E ouve-se esta notícia, acho que era em Famalicão, em Vila Nova, não sei o quê, lá para o norte. Um homem levou com um raio na cabeça e morreu. Ouve-se esta notícia e eu fiquei tipo, pá, a sensação foi essa, e que estupidez, estamos aqui num drama tão terrível, não é? Porque vamos morrer e há um homem, coitado, que está no momento da rua e leva com um raio na cabeça e puf! Portanto, foi isso. Foi uma sensação mesmo libertadora. Olha, afinal é mesmo assim. Isto não está nada de errado. Isto é mesmo assim. Isto é um bocado de uma construção mental que nós temos, não é? Eu acho que é um bocadinho cultural. Eu ouvi dizer que há sítios... Estava a lembrar-me do Ajahn Brahm a falar de como é que no interior da Tailândia ele experienciou as mortes e eles faz lá não enterram, devem fazer a cremação, é capaz de ser, mas que não é o drama, nem é a situação de tristeza que nós por alguma razão cultivamos na nossa sociedade. Eu tive só um bocadinho de experiência no Ocidente, foi num centro budista. Cada vez que morria alguém, aquilo era uma grande festa. Mas não era de festa de maluquice, é porque era uma oportunidade para celebrar mesmo aquela vida. E isso tinha um efeito muito interessante de dar pleno reconhecimento ao bem que aquela vida tinha trazido ao mundo e dava uma sensação de completude. Ok, sabes, o que havia para ser feito foi feito e a pessoa morreu. E não ficava assim tanto o pesar.